há dúvida que quando se fala em reforço, contratação, todo torcedor para saber quem é, quem virá, quem vai reforçar. Mas olha, só uma situação para que vocês pensem. Até o dia 3 de julho, o Vasco ainda vai jogar 5 partidas com esse time que está aí. Por isso, a preocupação número 1 dentro do CT Moacir Barbosa é ganhar, voltar a vencer. Maurício Barbieri, muito prestigiado, com muita gente que gosta dele dentro do CT e também na 777, está sob pressão. Precisa arrumar um modo do Vasco começar a vencer já a partir de segunda-feira contra o Flamengo. Nós vamos falar sobre as possíveis mudanças. Quem vai ganhar mais espaço? Quem pode perder espaço? E quem é intocável? Jean Faísca vai dar a dica. Se Barbieri ligasse para ele, qual é o seu time, hein, Faísca? Quais as suas indicações para que o técnico Cruz Maltino escale o melhor para enfrentar o rival segunda noite no Maracanã? Mas vamos falar também da janela. Tem jogador sendo oferecido, 2 meias. Vamos falar também de volante e o atacante, hein? Será que o atacante que vem da Turquia pode estar indo para um rival aqui do Rio? Essas e outras informações num news recheado com muita notícia, muita coisa legal. Você vai curtir depois dela. Toca aí, guitarrinha! Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso AVNews entrando no ar nessa quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Está se encerrando o mês 5 do ano de 2023. Vem aí o mês 6, o mês de junho. Mês de muitos jogos do Vasco, último mês antes da abertura da tão esperada janela. Enfim, você vai curtir o news e para isso a gente pede que você dê aquele like. Dá aquele like aqui embaixo, ou então dislike se você não quiser dizer que está gostando, tem problema nenhum. Pega o link, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o AVNews está entrando no ar com muitas notícias. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Você está vendo o QR Code aí na tela, que dá a situação real para você de como se habilitar a ser membro do canal. Coloca lá o seu celular direto no QR Code e você vai para a página do YouTube para você se logar, você se registrar, use o seu cartão de crédito, é a única maneira que você tem como fazer isso, não é algo que nós do canal fazemos. Essa é uma modalidade do YouTube. Você preenche lá um cadastro, um formulário que tem com os seus dados e se quiser manda um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kindes vai colocar você no grupo de Telegram. Eu quero também estar no grupo de WhatsApp. Ele também vai ajudar você a estar no grupo de WhatsApp. Seja membro, participe de lives, participe de eventos, vale muito a pena. 2 recados na abertura do news. O primeiro, da Gran Prime. Olha só o recado que o Renato da Gran Prime tem. Você faz proteção do seu carro e da sua moto e ainda vai ajudar o Vasco da Gama. Fala aí, Renato. Atenção, vascaínos. A Gran Prime Proteção Veicular, o canal AV e o nosso Vasco fecharam a parceria mais revolucionária da história. Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, é um associado da Gran Prime e indica você, vascaíno, a se filiar, ter a proteção do seu carro ou da sua moto e ainda contribuir para um Vasco ainda mais forte. Você, torcedor vascaíno, indicado pelo Flávio, pode fazer parte de uma nova era do Gigante da Colina. Presta atenção agora. A sua filiação tem 50% de desconto e parte dela vai para o Vasco. E não é só isso, pessoal. Parte de cada mensalidade paga também vai para o Vasco. E é muito simples. Acesse granprime.org.br, preencha o formulário de indicação colocando o código AV e a Gran Prime entra em contato para explicar como é fácil. Saudações, vascaínos! Valeu, Renato! E agora o recado é da 1xBet. A 1xBet que dá a você a oportunidade de ganhar dinheiro
E eu vou pedir um favor a você. Você que faz a sua fé, use o link que está aqui ou então em todos os vídeos do AV News e também no canal AV+. Você vai usar e vai estar ajudando o canal Atenção Vascaínos para que a gente alcance metas dentro da 1xBet. E aí a 1xBet mantém a parceria com a gente. Você vai nesse link, faz seu cadastro se você não é cadastrado, se habilita a poder jogar e usa a palavra Vascaínos aqui no canal Atenção Vascaínos na sua primeira aposta. Qualquer valor, colocou lá palavra bônus, palavra extra, palavra promocional, coloca lá Vascaínos e vai dobrar. E aí você consegue apostar, ainda tem bônus de R$ 1.200. É uma maravilha, vale muito a pena. A 1xBet que paga bem, paga rápido. E olha, tem muito jogo acontecendo. Hoje teve Roma e Sevilha, final da Liga Europa, tem jogos também da Copa do Brasil, tem o Fla-Flu que vai acontecer amanhã, tem jogos do Campeonato Brasileiro. Façam suas apostas na Casa de Palpites 1xBet. Bom, um dia depois da entrevista coletiva de Paulo Brax, 1h27 de papo, é hora de trabalhar, e trabalhar forte, manter um trabalho forte, porque o Vasco precisa recuperar. A situação não é boa. São 24 pontos disputados, 6 ganhos. Um aproveitamento absurdamente ridículo, 20%. É muito pouco mesmo. Apenas uma vitória em 8 jogos. É incrível, 3 derrotas seguidas. Claro que o clima não é bom, é um clima de pressão, é um clima de cobrança total, como disse o Paulo Brax ontem. Aliás, eu tive a informação hoje que os jogadores do Vasco foram até o executivo de futebol e parabenizaram o executivo de futebol pela entrevista coletiva de ontem, principalmente pela transparência e por ter, de alguma maneira, assumido. Ter ido lá e dito, olha, errei, aconteceu isso, a gente vai fazer aquilo, a cobrança é interna, acredito muito no grupo. Léo, Jair, os jogadores mais experientes procuraram o Paulo Brax e disseram a ele, ó, é isso aí, a gente precisa dar algum tipo de retorno. Barbieri está muito sob pressão, não há dúvida alguma, mas está prestigiado. E está prestigiado principalmente pela origem do nome dele. Ele tem apoio da empresa norte-americana, da 777 Partners, que referendou, diante das indicações levadas por Paulo Brax e das análises que o diretor executivo fez de treinadores do mercado, referendou a contratação do Maurício Barbieri. Sebastian Arens, que é o chefe scout do Gênova e participa quase sempre das reuniões de scout da 777, conhece o pessoal aqui no Brasil porque ele já trabalhou no RB Bragantino. Então conhece Maurício Barbieri. Sabe, segundo a 777 e também Sebastian Arens, que Barbieri é um treinador extremamente estudioso, meticuloso. Opinião mesmo de Paulo Brax, que apesar de ter trabalhado com ele do América Mineiro no início e ter demitido Maurício Barbieri, ter dito inclusive numa entrevista que não deu liga, reconhecendo um bom trabalho, Paulo Brax tem ótimas informações do Barbieri, tem ótimas referências, sabe do trabalho minucioso e ouve muito dos jogadores elogios a respeito do trabalho dele. E tem também o respaldo de Abel Braga, que inclusive disse antes da contratação do Barbieri, a dica era, o Vasco está trazendo um treinador que me deu muito trabalho quando eu treinava o Inter e o Fluminense. E foi Maurício Barbieri. E Abel já confidenciou a amigos, a pessoas próximas com as quais eu tive contato, que está encantado com a maneira como o Barbieri trabalha. Os treinos são bons, os treinos são competitivos, há muito retorno dos jogadores, perguntas e respostas, posicionamentos. Na hora da pré-eleção, tudo é explicado a miúde para que os jogadores não possam cometer os erros. Mas no campo, a coisa não está fluindo, não tem jeito. Precisa resolver. Porque mesmo com tudo isso, todas essas boas referências, ele precisa dar retorno, porque em campo não está legal. A campanha está aí, ninguém precisa esconder. Mudar estilo, mudar estratégia, mudar jogo, mudar peças, mudar atitude. Miranda, Robson, Rodrigo e Juan Cruz
parece que estão mais na área de preservação. Talvez não sejam tão usados. Talvez um dos dois zagueiros, sim, por conta da ausência de outros zagueiros centrais. Porque Robson jogou 7 partidas como titular, foi muito mal contra o São Paulo, e Miranda, que vinha bem no Campeonato Carioca, foi substituído por Capasso exatamente num jogo contra o Flamengo, entrou em Fortaleza, entrou completamente fora de esquadro. São dois jogadores que estão ali, né, na berlinda. Rodrigo da mesma forma. E o Juan Cruz, que já perdeu espaço no jogo em Fortaleza. Luca Orediano, Gabriel Carabarral, os gringos. Manu Capasso, que voltou à titularidade agora contra o Fortaleza. Puma Rodrigues, que foi barrado contra o Fortaleza. E Eric Marcos ganham mais possibilidade de entrar e serem aproveitados pelo técnico Maurício Barbieri. Gabriel Peck, Figueiredo, Galarça, Barros ainda vão merecer mais chances pela entrega, pela maneira como se entregam no jogo, como se doam no jogo. Apesar dos erros técnicos, dos gestos que tem em campo, são jogadores que não estão numa segunda prateleira. Tem muito prestígio com o técnico Maurício Barbieri. E é claro, tem a turma dos intocáveis. Léo Jardim, Léo, Piton e Jair. Esses praticamente não saem. Inclusive, foi-me confidenciado que Lucas Piton passou muito mal no sábado. Não esteve bem no jogo exatamente por isso. Mal, a questão do calor pegou demais para o Lucas Piton. A umidade relativa no ar fez o Lucas Piton não se sentir bem no jogo de sábado em Fortaleza. E foi até o final. Inclusive, até foi quem falhou no gol de Thiago Galhardo. Não conseguiu subir. Mas está sempre segurando a onda, não reclama, está sempre pronto a ajudar. E esses jogadores que eu citei estão em alta com o Maurício Barbieri e com a comissão técnica. O Vasco tem 2 novidades para o jogo de segunda-feira contra o Flamengo. Uma, a volta de Pedro Raul. Pedro Raul estava suspenso, não jogou em Fortaleza e volta. E será titular contra o Flamengo. E a volta do próprio Maurício Barbieri. Porque Maurício Barbieri estava suspenso, não se conseguiu a absolvição dele, ou pelo menos a redução da pena para um jogo em que ele já teria cumprido contra o Palmeiras, e ele acabou ficando de fora do jogo contra o Fortaleza. E Maurício Barbieri vai voltar ao banco. O Vasco vai enfrentar um Flamengo num clássico em que o adversário também está em ebulição. Mas amanhã o Flamengo joga. E joga um jogo decisivo, também um clássico regional contra o Fluminense, que pode ou afundar. Marinho brigou, jogadores estão se desentendendo, o Flamengo tem jogado mal, o zagueiro Fabrício Bruno disse, fizemos 3 jogos de M depois do jogo contra o Cruzeiro no final de semana. Então, uma derrota amanhã pode afundar o Flamengo, trazer um adversário mais psicologicamente pressionado. Mas uma vitória em cima do Fluminense, uma classificação, uma passagem de fase num clássico regional, pode dar mais moral à equipe rubro-negra. Eles têm um goleiro reserva, eles têm um lateral da seleção em grande fase, que é o Ayrton Lucas, tem o Arrascaeta, que é um jogador fora de série, tem no banco o estilo Jorge Sampaoli. Qual seria, diante dessa pressão de Maurício Barbieri, diante desse quadro de jogadores mais afastados, mais preservados, outros mais provavelmente sendo utilizados em maior quantidade de minutos, outros mantidos pela entrega e os intocáveis. Diante dessa situação, da necessidade, porque a janela é só dia 3 de julho, de somar pontos, afinal o Vasco está com 6 e vai disputar 15 pontos nas próximas 5 rodadas, sendo 4 jogos no Rio de Janeiro. Apenas fora contra o Internacional em Porto Alegre, porque o Vasco é mandante contra o Flamengo, é mandante contra o Goiás, é mandante contra o Cuiabá, não é mandante contra o Botafogo, mas o jogo é no Rio, no Engenhão, e é mandante contra o Cruzeiro. São partidas importantíssimas, fundamentais, sendo que o Cruzeiro já é fora da janela. O Vasco tem o Flamengo, o Inter, o Goiás, o Cuiabá e o Botafogo antes da abertura da janela. São 15 pontos ganhos. E aí? E eu passei essa banana na mão do Jean Faísca. Jean,
O Barbieri liga para você. Fala, Faísca. Fala, professor. Faísca, me dá aí uma ideia do que você faria pra gente melhorar esse time. Mudaria alguma coisa? Estilo, estratégia, jogadores, peça? Qual seria a sua resposta para o técnico Maurício Barbieri? Fala, meu amigo Jean Faísca. Essa possível escalação do Vasco para o clássico contra o Flamengo na próxima segunda-feira é algo que vem agitando todas as conversas entre os torcedores vascaínos. E ontem, na entrevista coletiva, o Brax deixou bem claro que algo precisa ser feito. Inclusive ele cita que jogadores que estão com pouca minutagem deveriam ter mais oportunidades, quem tem muita minutagem talvez esperar um pouco. Olha só, torcedor, eu vejo que para esse confronto contra o Flamengo, eu não faria grandes alterações nessa equipe do Vasco. A minha equipe para enfrentar o Flamengo seria o Léo Jardim, o retorno do Puma lateral direita, Capasso, Léo e Piton. O meu meio de campo seria Jair, Barros e Galarça, fazendo um tripé. E eu lembro do jogo, e agora eu vou tentar explicar aqui taticamente o que eu penso desse meio de campo. Eu penso num Galarça ocupando a faixa esquerda do campo, com muita força, batendo de área a área, como ele fez numa partida do Carioca do ano passado contra o Fluminense, em que o Vasco escalou uma equipe reserva mesclado com juniores e empatou com o Fluminense titular num jogo lá em Volta Redonda. Eu vejo que essa é a melhor função do Galarça, como um volante pelo lado esquerdo. E o Jair, juntamente com o Barros, eles podem executar a seguinte função. Eu lembro do jogo contra o Coritiba, o primeiro tempo, estive presente lá no Couto Pereira com o Flávio Dias, que o Rodrigo, ele pulava uma casinha para o Jair começar com a bola, porque o Jair tinha mais qualidade. E no segundo tempo, o Jair acabou dando início a todas as jogadas do Vasco. Eu vejo que o Vasco tendo a posse no campo de defesa, ela deve começar sim com o Jair. Só que a partir da hora que o Vasco tem essa posse controlada, por que não liberar um pouco mais o Jair, que tem mais qualidade, e segurar um pouco mais o Barros? Então eu vejo que essa troca de posicionamento entre primeiro homem e segundo homem, entre o Jair e o Barros, é algo que tem que ser feito com frequência nessa equipe do Vasco. E lá na frente, eu manteria o Peck pelo lado direito, e é fácil de explicar. Nós vamos enfrentar, na segunda-feira, o melhor lateral esquerdo do Brasil, no momento. Não à toa foi convocado pelo Ramon para a seleção brasileira, e não dá para abrir mão da força defensiva do Peck na próxima segunda-feira. Não tem como. Ah, mas o jogador tem que atacar. Eu sei que tem que fazer tudo isso. Agora, especificamente, na próxima segunda-feira não é jogo para colocar o Orediano por ali. Eu não vejo assim. Eu vejo que tem que continuar com essa força do Peck, porque se deixar o Ayrton Lucas livre, ele para dentro do gol a todo momento. Basta ver os melhores momentos contra o Cruzeiro, o gol que ele fez no último sábado. Então a gente sabe que ele tem uma força ofensiva muito grande. Eu voltaria com o Pedro Raul no comando do ataque. O Pedro Raul precisa jogar mais bola. No estadual deu alguns lampejos aí, eu espero que volte a ser um bom jogador. E aí, pelo lado esquerdo, na frente do Piton, eu viria aí duas possibilidades. A primeira, o Eric Marcos. Eu vejo que o Eric Marcos é um jogador que, para esse tipo de confronto, que o Vasco, quando ter a bola, vai precisar de velocidade, vai precisar dessa transição, e o time dos caras odeia correr para trás, odeia ficar tendo que ir atrás desse tipo de jogador igual o Eric Marcos. Eu vejo que pode ser uma opção, ou então, quem sabe, trazer o Carabarral para um posicionamento para poder segurar um pouco mais a bola, ter um pouco mais a posse, para não ficar batendo toda hora lá na frente e voltando a bola, que também esse adversário não gosta de ficar correndo atrás, por isso que ele tem tanta dificuldade quando ele não tem a bola. Então, assim, basicamente eu treinaria essas duas equipes. Eu tenho uma dúvida somente entre a extrema, a ponta, a velocidade do Eric Marcos, ou então testar o Carabarral como um terceiro homem de meio de campo ali para poder fechar e fazer um quadrado e ter um pouco mais de posse. A minha primeira opção ainda seria pelo Eric Marcos. O que a gente pode informar a vocês sobre mudanças de time? Puma Rodrigues tem boas chances de voltar. Puma é mais jogador do que o Paulo Henrique. Gabriel Peck dificilmente vai sair, como falou aí o Jean Faísca. Assim como Barros e Galarça, pela entrega e pela maneira como eles fecham o meio-campo e aliviam o Jair para a criação. Na verdade, a luta é no meio,
porque eu diria que Pedro Raul vai jogar na frente, e aí a dúvida, quem vai completar? Seria um quarto homem de meio de campo? Carabarral é o favorito. Seria mais um atacante que pode compor pelo meio? Alex Teixeira seria o favorito. Como eu disse, são 15 pontos até a janela. 4 jogos no Rio, 1 jogo fora. E o Paulo Brax falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem. Perguntado sobre projeção de pontos. Se o Vasco faz uma projeção de pontos para aquilo que virá. Hein, Brax? Eu nunca projetei colocação. Nunca cometi esse... Seria um deslize. Eu acho que isso dentro do futebol, com a imprevisibilidade de resultados, você falar de posição é você assumir algo que você não vai controlar. Internamente nós temos, mas eu não vou exteriorizar. Eu não posso exteriorizar. Eu não posso escancarar para fora o que a gente trabalha internamente. Porque se eu prevejo uma vitória num jogo e esse jogo não teve vitória, a gente considera que a gente teve um fracasso nesse jogo. E obviamente que em 38 rodadas a gente não planeja ganhar os 38 jogos. Eu também não posso exteriorizar um jogo que a gente pode contar com uma derrota, porque isso é natural dentro de um planejamento. Então isso, obviamente, que eu não vou fazer. A gente entende que a nossa colocação deveria ser acima do que está hoje, sem dúvida nenhuma. A gente deveria sim estar com pontuação acima do que a gente tem hoje, não tem dúvida. Não tem dúvida. E eu cito 2 jogos que a gente deveria ter vencido, que foram os 2 jogos de São Januário, que é a nossa casa. A casa do Vasco é São Januário. E a gente vai voltar a ganhar lá dentro, porque os últimos jogos foram ruins lá dentro em termos de resultado. E a gente poderia estar com mais 6 pontos na tabela tranquilamente, se a gente tivesse feito o que estava planejado, que era vencer esses 2 jogos em casa. Então isso eu posso te dizer. Esses jogos eram um planejamento de vitória. Os 2. Sem menosprezar os adversários. Mas o mando era nosso, a casa era nossa e a gente deveria ganhar. E nós não ganhamos. E nós falhamos. E a gente vai ter que buscar esses pontos em outras rodadas. E a gente não conseguiu buscar esses pontos em outra rodada até a 8ª. Então a gente trabalha com um percentual bem melhor. No ano, se a gente analisar o ano todo do Vasco, excluídos os amistosos, a gente está com cerca de 48%, 49% de aproveitamento, que é um aproveitamento que, se a gente tivesse no Brasileiro, nos daria uma colocação bem melhor ao final da competição. Não vou dizer a posição, eu sei a posição, mas vocês podem pesquisar qual é a posição que, com 48%, 49% se termina um Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai melhorar a pontuação, vai melhorar aproveitamento. Isso tudo passa por melhora de performance, que é o que a gente está trabalhando aqui internamente. E tem coisas boas. Eu ia falar isso na última resposta. A gente tem coisas boas aqui. A gente está com um número positivo de preparação física, de intensidade nos jogos. O Vasco é um dos clubes que mais corre no campeonato. Isso são números. E a gente está mais de 100 dias sem lesão muscular. O que também é um trabalho que a gente precisa exaltar. Isso, nesse momento ruim, a gente ainda consegue olhar para pontos positivos que tem aqui dentro para a gente continuar fazendo. Então a gente tem pontos positivos sim. O torcedor tem pontos positivos para analisar dentro do Vasco hoje, mas o principal que é a performance, o principal que é a pontuação, a gente vai buscar. Aliás, 2 jogos desses 5 serão em São Januário, contra Goiás e Cuiabá. O jogo do Goiás vai ser em São Januário. Paulo Brax falou ontem, São Januário é a casa do Vasco. O Vasco vai jogar contra o Goiás. Contra o Cuiabá, provavelmente também. Mas vamos esperar, porque sempre tem propostas aí de fora, sempre tem alguém que quer comprar, é um mando que é legal, porque é um clube que não tem tanta expressão, que não leva uma torcida ao Rio de Janeiro, por exemplo, mas vamos esperar. Mas a tendência é que esses 2 jogos sejam em São Januário. Até porque, apesar de toda a rusga, apesar de toda a briga, apesar de muita gente estar fazendo, e a minoria, campanha de torcida zero nos estádios, a torcida do Vasco mostra que não tem limite o amor dela, que está aí para apoiar, está aí para estar junto.
E você está vendo, no dia de hoje, 20 mil ingressos já vendidos, só vascaínos, para a partida de segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Flamengo no Maracanã. É esse o grande papel dessa imensa torcida que precisa de retorno desse time. Aliás, por falar em retorno, o Vasco vai ter 2 retornos importantes nesse período aí, mas não agora, para o jogo do Flamengo não. Andrei e Marlon Gomes, que hoje comeram a bola na partida das oitavas de final do Mundial Sub-20. O Brasil goleou a Tunísia por 4-1. Andrei fez 2 gols e, olha, matou a pau, jogando muito, chegando na área, numa função que ele deveria fazer no Vasco. E não vai fazer, apesar de ainda ter alguns jogos até ser liberado definitivamente para jogar no Chelsea. Já Marlon Gomes é incrível. Como jogou, deu assistência, jogou mais do que demais o Marlon Gomes. Mas se o Brasil não passar de Israel no final de semana, eles provavelmente não estarão apostos para o jogo do Flamengo, mas estarão apostos para o jogo contra o Internacional. Se o Brasil chegar a uma semifinal, eles não virão para o jogo do Inter, porque mesmo que o Brasil perca, o Brasil disputa 3º e 4º lugares. Então, o jogo de Israel é o definitivo. Se o Brasil não passar para o jogo do Inter, os 2 estarão à disposição. Se o Brasil passar, somente para o jogo do Goiás no dia 21. Porque aí eles jogarão a semifinal e a semifinal perdendo, como eu disse, tem decisão de 3º lugar. Mas jogaram demais. O Marlon jogando mais à frente como um 10, o Andrei jogando bem posicionado, os 2 se invertendo. Não dá para entender como é que esses moleques não conseguem jogar assim no Vasco. É inexplicável. Ou é, Maurício Barbieri deve ter essa explicação. E já no próximo bloco, a gente vai falar da janela. Todo mundo falando de reforço, já tem jogador sendo oferecido, tem jogador que estava fechado na Turquia, será que tem interesse de rival aqui do Rio mesmo? A gente vai trazer essas e outras informações na sequência do News. Mas antes, grande abraço pro meu amigo Adriano Barbosa, sua esposa Helena, final de semana estaremos juntos com certeza, do Dicas de Mendonça, que vem agora aqui no News. Como você sabe, na abertura do segundo bloco aqui do News, eu venho com o recado da Barros Barreto. Barros Barreto, refrigeração em Bom Sucesso, na rua Barros Barreto, loja 107A e B. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras. Venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número, 021-2209-5754. Grande abraço ao querido Douglas. Amanhã eu vou papar com o Douglas, figura muito querida, que também está linkado ao nosso Conexão Américas. Grande abraço ao Douglas e toda a rapaziada da Barros Barreto. E o Renda Extra, hein? Ajudando muita gente, está aqui na descrição do vídeo um link para ganhar até R$4.000 por mês. Você compra o curso Lucrando em Home Office por 47 pratas. E aí você consegue aprender tendo uma boa equipe de suporte. Se você tiver uma boa internet, então, é tranquilo. Tiver um bom plano de dados no seu celular, uma boa internet em casa, a equipe de suporte dá toda assistência e você consegue aprender. Sim, você consegue aprender. Mas se você não aprender, os caras devolvem o seu dinheiro. O que você tem a perder? Nada.
tem nada a perder, tem muito a ganhar. E o Renda Extra pode estar ajudando você a ganhar aquele din-din. Pode ser sua renda ou pode ser seu complemento de renda. Lucrando em Home Office é o nome do curso. É o Renda Extra aqui no canal Atenção Vascaínos. Bom, vamos falar da tal janela, né? A janela que a partir de amanhã estará faltando o prazo de 33 dias para abertura. Mas já está pegando fogo. Já tem coisa sendo alinhavada. O Paulo Brax falou isso ontem. Disse que já está correndo atrás, já tem contato, já tem coisas alinhavadas. Enfim, mas a maior prova é de que já tem até negócio fechado. Um nome que ganhou discussão hoje por conta da imprensa turca é do atacante Serginho, que na semana passada foi divulgado como jogador fechado com o Vasco da Gama. Seu clube, o Giresunspor, é um nome difícil que dói. Giresunspor tem contrato com ele até hoje. Hoje era o último dia de contrato de Serginho. Mas a notícia que veio da Turquia diz que o jogador estava sendo afastado, mas o Botafogo teria interesse nele. Está em turco aí, mas o Botafogo teria interesse nele. Como o contrato dele terminou, levantou-se aquela dúvida e ficou aquela polvorosa nas redes sociais, nos grupos. Bom, mas peraí, o jogador que a gente não gosta, mas se o Botafogo quer e tá levando, a gente fica feliz pelo chapéu ou a gente fica triste? Porque, de repente, se outro clube está interessado e é do Rio de Janeiro, apesar que eu informei aqui que Grêmio e São Paulo procuraram, sim, o empresário do jogador, Amaury Nunes, e também o atleta, mas o Botafogo está mais próximo aqui e sai lá da Turquia, o pessoal acredita. E aí, como é que fica essa situação? Bom, ele foi desligado. O clube soltou essa nota aí e houve uma série de informações de que ele teria sido desligado por conta de briga com o presidente. O mais importante é, o contrato dele termina hoje, a informação que eu tive. O contrato dele encerra-se hoje. Então por isso que ele também foi desligado, ele não permaneceu no grupo. Mas se comentou também dessas imagens aí, de um possível desentendimento do Serginho. Você está vendo aí, ele vai, empurra um companheiro, que isso seria. Só que esse vídeo, eu tive essa informação, não é de agora, isso já tem um tempo. Então, de alguma forma, não foi isso o principal. Além dele estar, claro, já querendo sair, já querendo ir embora, mas a pergunta é, ok, ele saiu de lá, ele vem para o Vasco? Vem. Eu falei agora há pouco com Mário André Mazzuco, ex-executivo do Vasco, executivo do Botafogo, e o Mazzuco me disse, olha, a gente teve o oferecimento dele, mas não foi à frente, uma coisa que não foi à frente. Então essa notícia de que ele está indo para o Botafogo não é verdadeira. Sim, até teve ali o contato, um oferecimento, mas nada tão aprofundado. Grêmio e São Paulo também não foram à frente e o jogador virá para o Vasco da Gama. Serginho, eu já diria até que provavelmente semana que vem, livre de contrato, vindo para o Brasil, olha, o jogador até possa ser anunciado, de repente antes, já até treinar, porque, como disse o Paulo Brax ontem, o importante é que no dia 3 de julho os jogadores estejam prontos, porque o Vasco joga dia 2 contra o Botafogo e depois joga dia 9 contra o Cruzeiro, provavelmente em São Januário. Então, que já se tem o jogador em atividade, em plena atividade, para ele poder entrar durante o ano de 2023. Sobre meia, o Paulo Brax ontem colocou aquela pulga atrás da orelha, de um nome que não vai vazar. E olha, tá difícil mesmo, de descobrir quem é. Porque, segundo ele, se vazar o negócio não anda, mas é um jogador e ele fez esse gesto para entregar a camisa. Hoje, duas informações. Uma de um jogador que foi oferecido, está confirmado, foi, e outro, uma tentativa de oferecimento, que acabou não acontecendo, porque as partes não se falaram. Quem tentou colocar o jogador Christian Guanca, um empresário aqui do Rio de Janeiro, ele tentou colocar Christian Guanca, um meia de boa capacidade, ele tem 29 jogos pelo Shabab, tem 30 anos de idade, é argentino, 13 gols, joga de 8, joga de 10, você está vendo lances dele aí. Esse jogador foi oferecido,
mas não se conseguiu ter um retorno. O Vasco não deu retorno, mas a informação que eu tive hoje é que o Vasco não vai trazer o Christian Guanca. Não tem interesse nesse jogador para ser o meia que o Vasco quer. Já foi descartada a informação que eu tenho. Um outro jogador, esse sim foi oferecido e o Vasco estuda, mas não está na prateleira de prioridade. Não está. E acho até difícil que o Vasco contrate diante da negociação com jogadores de uma prateleira um pouco mais alta. Trata-se de um jogador que é mais conhecido aqui no Brasil. É Alan Ruiz, jogador que jogou no Grêmio entre 2013 e 2014, inclusive é muito famoso no Sul por um gol que ele fez num Grenal. Ele foi decisivo no Grenal. É um meia de 29 anos, argentino de La Plata, meia de 1,83. Tem 31 jogos pelo Arouca de Portugal, 3 gols, 2 assistências. E já jogou no Sporting de Lisboa, no São Lourenço de Almagro e no Colón da Argentina. É um jogador que já está livre, você está vendo aí, ele já se despediu do Arouca, aonde ele fez uma campanha extraordinária na Liga de Portugal nessa temporada. Ele é destaque lá, você está vendo na rodada 34, ele foi eleito pela mídia como principal jogador da rodada, e o Arouca ficou na 5ª colocação do campeonato. Ficou numa colocação que vai levá-lo a competições europeias, com uma ótima atuação de Alan Ruiz. Ele foi oferecido, sim, é um jogador interessante, mas ainda não é o 10 que o Vasco quer. Mas tá ali, de sobressalente. Só que é claro, o jogador vai correr atrás. Ele já está livre no mercado, assim como está lá o Serginho. Então ele também está livre. Então esses 2 meias, um foi oferecido e o Vasco recebeu o oferecimento. E não é prioridade, mas a princípio não está num nível alto de interesse. E o outro, o Guanca, não há interesse. Não houve nem muito contato do Vasco com os empresários do jogador. Outra situação que eu lembrei hoje, eu procurei apurar, que foi divulgado agora, que houve uma renovação na questão de jogadores que vêm do mercado ucraniano e do mercado russo, em função da guerra que persiste lá entre Ucrânia e Rússia. Bom lembrar que ano passado o Vasco por muito pouco não trouxe o Carlos de Pena. Lembra do uruguaio que acabou indo para o Internacional de Porto Alegre? E o próprio Paulo Brax conseguiu trazer o Wanderson, atacante importante do Inter no ano passado, titular do time colorado, que veio do Krasnodar da Rússia. A informação que eu tive, para saber até se desse mercado poderia vir alguém, é a seguinte: jogadores como Carlos de Pena, todos esses jogadores estão emprestados. Wanderson, Vitão, zagueiro do Inter, que também veio de lá, o Maicon, meia do Corinthians, eles podem, porque estão no Brasil, podem ter empréstimos prorrogados. Portanto, os clubes se deram bem. Tanto o Inter como o Corinthians vão poder prorrogar o contrato desses atletas. O jogador que está na Rússia ou na Ucrânia e que renovou o seu contrato em 2022 não pode vir nessa condição. Como, por exemplo, o lateral que foi campeão olímpico, que jogou na Alemanha e agora está na Rússia, no Zenit, o lateral esquerdo Douglas Santos, renovou agora. Se tivesse que voltar ao futebol brasileiro, teria que ser por compra, enfim, não numa liberação por empréstimo em função de ter renovado o contrato. Então, no caso do Vasco, dificulta muito mais só se for um jogador em final de contrato. Jogador bom em final de contrato na Rússia ou então na Ucrânia que não renove, fique livre para a janela, pode ser. Mas jogador que está com contrato em vigência na Ucrânia e na Rússia não facilita, no caso nosso, para o Vasco tentar buscar. Porque esse jogador está com contrato em vigor e para liberá-lo não seria por empréstimo como foi no ano passado. Somente jogadores que já foram liberados, esses sim podem ter seus empréstimos renovados. Então, esse meio aí é agulha no palheiro. Vamos tentar descobrir, tentar achar. Sobre volante, Campuzano, a situação tá difícil, viu? Porque o Boca Juniors mudou tudo. Não quer mais fazer renovação de empréstimo, apenas vender. Então complicou. E o Cuéllar, como eu já falei aqui para vocês, apenas trago como nível de informação. Eu acho que é para não se pensar mais no Gustavo Cuéllar em função dos valores estratosféricos que ele pede para voltar ao futebol brasileiro.
E eu informei hoje no Boletim AV a respeito do Paulo Vitor, lateral esquerdo do Vasco, reserva do Lucas Piton. Começa amanhã o último mês do PV aqui. No dia 30 de junho, ele está liberado. O Vasco vai ter que negociar com o Inter, depende desse acordo. Se o Inter liberar a permanência dele por empréstimo até o final do ano, provável o Vasco ficar com o PV. Porque ele é um bom reserva, está ajudando, não é um jogador desagregador, e é um bom jogador, faz bons treinos e tem boa qualidade para jogar o Campeonato Brasileiro, já jogou no Botafogo, já jogou no Inter. Mas se o Inter pedir grana, colocar muito empecilho, não sei se o PV vai ficar no Vasco da Gama, não. Duas informações, uma eu prometo correr atrás, porque ontem o Paulo Brax divulgou em muitas palavras nas entrelinhas que o Vasco é dos times que mais corre no Campeonato Brasileiro. Eu cheguei a informar isso aqui depois do jogo de Fortaleza, que eu tinha alguns números dados, mas eu tô correndo atrás dessa precisão. E principalmente, aonde está o Vasco nesse nível de preparação física? O time está correndo? Então a gente vai correr atrás dos números aí para comprovar isso mesmo. E também algo muito importante, dos 100 dias sem lesão muscular. Lembra lá em fevereiro, quando o Vasco tinha muitos jogadores se lesionando e se reclamava da intensidade dos treinos do Barbieri, mas também na mesma época, o Gustavo Araújo, que é o preparador físico do Vasco, nos atendeu informalmente no CT Moacir Barbosa e disse: isso vai regularizar, porque o grupo era muito heterogêneo. Agora o grupo está todo homogêneo e as lesões zero. Mais de 3 meses sem nenhum jogador para lesionar. E como eu disse, a questão dos jogos em São Januário, Paulo Brax também disse isso ontem. O Vasco vai jogar na sua casa, São Januário é sua casa. Mas é difícil que o Vasco jogue no Maracanã, porque ou provavelmente vai jogar em São Januário está passando lá por umas reformas, o campo da mesma forma, ou até jogos fora do Rio de Janeiro. O Maracanã só em casos excepcionais, e aí o Vasco vai fazer essa pedida, tá lá preparando a sua proposta, esperando a questão da licitação, enfim. Então agora vamos esperar o que vai acontecer. Mas Maracanã, pelo menos por enquanto, só nos clássicos mesmo, mas a princípio o Vasco vai jogar no Maracanã. E ontem a gente teve a ótima notícia do basquete Cruz Maltino, que voltou às atividades. Parabéns ao Vasco, porque basquete tem cara do Vasco. E o nosso Sérgio Quinte esteve lá cobrindo e hoje pedi a ele para me dar informações sobre treinador. Quem pode ser o treinador do Vasco agora na NBB, quando o Vasco voltar a disputar a principal Liga Nacional, camisa Cruz Maltina, jogando a Liga Nacional de Basquete. Sérgio Quinte, conte para nós, para a audiência do AV-News no canal Atenção Vascaínos, quem pode ser o treinador de basquete do Vasco? Fala, Sérgio! Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos ligados aqui no AV-News. Eu sou o Sérgio Quinde e estou de volta para falar um pouco mais sobre o retorno do Vasco ao basquete profissional. Ontem estivemos presentes em uma coletiva de imprensa realizada na sede náutica da Lagoa, onde foi anunciado o novo projeto totalmente sustentável de retorno do Gigante da Colina ao basquete já para a próxima temporada do NBB, temporada 23-24, que começará em outubro deste ano. Dentre as novidades anunciadas, como metas, patrocinadores, o Vasco jogará sob a alcunha do nome R10 Score Vasco da Gama. Estávamos na expectativa de anúncios como jogadores, comissão técnica, treinador, porém nada disso foi anunciado de forma oficial. Vale lembrar que nós ainda estamos na reta final da temporada atual, então os profissionais ainda estão sob contrato com seus respectivos times. Dentre os possíveis treinadores, Dedé Barbosa, ex-treinador do Vasco no último projeto do retorno do Gigante ao basquete, é um dos nomes. Porém, apuramos que Léo Figueiró deve mesmo assumir o comando do Vasco neste novo projeto. Figueiró atualmente é treinador do Corinthians, ele teve passagens vitoriosas por Botafogo, Bauru, seleção pré-olímpica, mas ele tem contrato com a equipe paulista até julho deste ano. Então, provavelmente nenhum anúncio oficial será feito antes dessa data. Sobre jogadores para a formação do elenco, o coordenador de basquete GG Chaya relembrou que no início deste ano foi feita uma grande peneira em São Januário, onde mais de 150 jovens se inscreveram, estiveram presentes. Inclusive foi desta peneira
que foram formados os times da base, GG disse que o Vasco, num primeiro momento, não fará loucuras para a montagem do elenco. O Vasco deve utilizar os garotos da base como alicerce da formação deste novo elenco, mas que nomes estão sim sendo sondados. Não sabemos se teremos um grande nome, o que vem por aí, mas que o mercado recebeu de forma muito positiva este retorno do Vasco à categoria. Vamos acompanhar, vamos trazer qualquer novidade que estivermos sobre possíveis jogadores e todo o desenvolvimento deste novo projeto. Desejamos boa sorte para o Vasco neste retorno ao basquete, que glórias voltemos a alcançar. Eu sou o Sérgio Kind, fiquem ligados na Atenção Vascaínos, que qualquer hora eu tô voltando com mais conteúdo para vocês. Obrigado, Flávio. Valeu, Sérgio. Obrigado, amigo. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho. A você, o Emerson Rocha. Aliás, por falar em Emerson Rocha, amanhã de manhã tem Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Deixa eu mandar 2 abraços aqui para 2 vascaínos que foram até o Castelão, tentaram até me encontrar lá, a gente não se esbarrou. Ao Sérgio Bruno, lá de São Luís do Maranhão, que mandou uma mensagem carinhosa no Instagram. Grande abraço ao Sérgio. E ao Deison e a sua filha Deisiane, que estiveram no Castelão, ficaram muito decepcionados com o Vasco, mas também mandaram uma mensagem muito carinhosa. Deison, um grande abraço. Sua filha também, um grande abraço e um beijo. Como eu disse, amanhã tem programação no canal AV+, tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, tem Boletim AV, se tiver notícia, e tem também o AV News à noite. Amanhã é gravado, mas a gente vai estar aqui correndo atrás das informações do Vasco. Hoje foi recheado, hoje teve muita informação. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo final de quarta-feira. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!